Vamos lá, vamos iniciar aqui com muito carinho. Vamos conversar sobre contratos no plantão de dúvida, tá, gente? Vamos lá, vamos juntos. Valendo. Vamos lá, pessoal. Deixa o professor acertar o colarinho da camisa. Agora sim. Bom dia a todos. Sou o professor Júlio César Sanches. Sou coordenador, pró-reitor aqui da Escola Superior Universitária. Vamos juntos. Vamos iniciar então, com muito carinho, mais uma aula aqui no plantão de dúvidas do curso de despachante imobiliário, tá bom? Hoje, dentro do curso de despachante imobiliário, eu quero falar com você sobre os contratos em espécies. Quando eu falo de contratos, nós precisamos saber que os contratos estudados no direito civil são contratos típicos, né? Nós temos alguns artigos que falam daquele contrato, daquele determinado contrato. E nós temos os contratos atípicos. E quando eu falo de contratos atípicos, são contratos que não tem lei, não tem artigo, mas existe. Isso é muito comum no Brasil. São contratos que existem no dia a dia. Esses contratos atípicos são contratos doutrinários, jurisprudenciais, são contratos importantes, contratos que fazem toda a diferença. Então, vamos juntos, vamos estudar esses contratos. Nós temos os contratos de direito imobiliário, eu classifico como contratos propriamente de direito imobiliário. Esses contratos propriamente de direito imobiliário são os contratos utilizados no dia a dia, nos negócios, nas transações imobiliárias. O direito imobiliário ele é o segmento do direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios. Por isso nós temos contratos com conceitos e princípios próprios do direito imobiliário. Quando eu falo de direito imobiliário, nós temos o preliminar, que é um contrato para fechar um negócio. Promessa, compra e venda de imóvel na planta. Compromisso, estou comprando algo, existe uma obrigação de fazer. Existe ainda a cessão de direitos possessórios, estou comprando imóvel irregular. A cessão de direitos hereditários, estou comprando direito de herança. Compra e venda, pagamento à vista. Então nós temos vários contratos próprios de direito imobiliário. Diferentemente do que estudamos no direito imobiliário, nós temos os contratos em espécies no direito civil que são organizados e bem organizados. Então vamos juntos fazer essa conferência. Quando eu falo de contratos, o que a gente precisa lembrar? Os contratos em espécies, para que a gente possa entender um pouco mais sobre os contratos de direito civil, de fato, contrato é um instrumento essencial para a transferência de riqueza. Guarde isso. Eu explico isso no meu livro. Contrato é um instrumento para a transferência de riqueza. No contrato de compra e venda, uma das partes se compromete a transferir a propriedade de um bem para outra parte, recebendo em troca valor determinado. Os objetivos, finalidades desses contratos podem ser direito das coisas, ou direitos reais, né? A classificação e os tipos de contrato, todo contrato tem uma classificação. Existe a classificação, o contrato ele pode ser bilateral. A classificação do contrato de compra e venda, ele pode ser considerado bilateral, consensual, oneroso, tem a ver com dinheiro, comutativo e não solene. Lembrando que transações de bens imóveis, compra e venda de bens imóveis, artigo 108 do Código Civil, acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer escritura pública. Trazendo essa classificação do contrato de compra e venda, vamos iniciar então com o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele tem a classificação de bilateral, há obrigações de duas partes, então por isso é bilateral. O contratante entrega algo e a outra parte deve pagar o valor determinado. O contrato de compra e venda ele é consensual, ou seja, não é essencial que haja entrega de algo para que exista algum vínculo. E, de fato,
podemos dizer sim que o contrato de compra e venda ele é feito com acordo de vontades, independente da entrega. A compra e venda ela é de fato onerosa, ou seja, existe uma contraprestação, por isso dentro dessa classificação podemos dizer que a compra e venda é onerosa, comutativa, ou seja, as vantagens e sacrifícios costumam se equivaler às prestações, elas são certas, e não solene. O contrato ele é feito de forma livre, cláusulas podem ficar em aberto, pois depende de algo que não está no presente. Em relação aos valores, entre os elementos dos contratos em espécie, no caso compra e venda, de fato há o consentimento e o preço. No primeiro ponto, que é o consentimento, há acordo de vontades. Já no segundo ponto, deve ser acordado se o valor será pago em dinheiro ou será redutível a dinheiro. Além disso, também podemos dizer que corresponder ao valor real da coisa, também é um fato. No contrato de compra e venda, o preço, gente, pode ser determinado pelas duas partes. Por árbitro também. Quando eu falo árbitro, pode ação de extinção de condomínio. Vai ser feita uma avaliação e vai ser feita a venda judicial da coisa com base nessa avaliação. Então, o arbítrio, né, de terceiro pode ser usado. Ou levando em conta índices também, em alguns casos, como a taxa do mercado, valor mercadológico, isso pode acontecer também. Então, ponto importante. Quando eu falo dos contratos, os contratos em espécie, o que mais chama a atenção é o compra e venda, porque é o mais utilizado no dia a dia. Mas falar em contratos em espécies, podemos dizer que é um instrumento essencial para a transferência de riqueza, todos esses contratos, né? Quando eu falo em relação a todos os contratos previstos no Código Civil, são os chamados contratos espécies, mas nós temos muitos contratos e leis esparsas, como a locação, Lei 8.245, o próprio contrato de direito consumidor, relação de consumo, 8.078. Então, nós temos vários contratos tratados em lei esparsa, alienação fiduciária, entre outros também. A compra e venda, nós temos a tipificação da compra e venda no artigo 481 do Código Civil. No artigo 481, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, a propriedade de certa coisa móvel ou imóvel. O outro, ele fica com a responsabilidade, com a obrigação de pagar-lhe o preço, certo preço em dinheiro, que foi acordado. Por que as características, de fato, do contrato é bilateral ou natureza jurídica, como alguns doutrinadores relatam? Porque o bilateral é a mesma coisa que sinalagmático, guarda esse nome. Ou seja, a compra e venda gera obrigações recíprocas. Um contratante deve entregar a coisa e o outro deve pagar o preço. Isso aparece no artigo 461. O contrato de compra e venda ele é consensual, já tinha falado, mas quero trabalhar esse assunto de forma mais aprofundada com você. Ele é consensual porque ele aperfeiçoa-se, o contrato aperfeiçoa-se com um simples acordo de vontades, não sendo necessária a entrega da coisa para que exista o vínculo. Isso aparece no artigo 482. A entrega da coisa, gente, ela de fato, pois a execução, o cumprimento, o pagamento do contrato. E aí eu trago uma observação importante que deve ser falada aqui também, a formação do contrato, vezes a aquisição da propriedade. Pelo contrato de compra e venda, as partes obrigam-se de forma recíproca com a mera assinatura do instrumento, mas a transferência do domínio, você sabe disso, só acontece no cartório de imóveis. Então, eu assino o contrato de compra e venda, eu crio um vínculo. Direitos e obrigações, mas a transferência do domínio só ocorre no cartório de imóveis, com o registro da escritura pública. Depende de outro ato, né? A tradição para os bens móveis é uma. Bens imóveis. Né? Para os bens móveis são utilizados outros instrumentos, outras leituras. Nós temos as transações, a tradição dos bens móveis, o artigo 1226 e o 1267. Para o registro de bens imóveis, nós temos os artigos do Código Civil 1227 e 1245. Então temos que lembrar o quê? Oneroso, há uma prestação e uma contraprestação, a vantagem exige sacrifício. O contrato ele é comutativo, ou seja, o contrato de compra e venda, em regra, comutativo.
porque as prestações são certas e as partes podem entrever as vantagens e sacrifícios que geralmente se equivalem. E aí eu trago uma exceção importante: o contrato de compra e venda será aleatório na hipótese de venda de coisa futura. Isso aparece no artigo 458 e 459 do Código Civil. E de venda de coisa, né, exposta a risco, aparece no artigo 460 e 461. Podemos dizer que o contrato não é solene, mas cuidado com o artigo 108 que eu falei para você. Inicialmente na aula, toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Então, um contrato não solene, contrato de compra e venda, em regra, é não solene, isso é, de forma livre, exceção contrato de compra e venda de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, artigo 108. Tá? Então, guarde isso. Nós temos que estudar também, para poder aprofundar o assunto e conhecer bem a matéria. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Importante, hein? Não vai errar. Nós temos que estudar também os elementos da compra e venda. Nós temos o primeiro elemento é o consentimento. Já tinha falado sobre isso no começo da aula. O artigo 482, o consentimento, isto é, o acordo de vontades, deve ser livre e espontâneo, sob pena de anulabilidade do negócio jurídico. E outro ponto também. E recair sobre os outros dois elementos, que é a coisa e o preço. Temos que levar em consideração não só o consentimento como elemento do contrato de compra e venda, mas o preço. E o preço nós temos 2 artigos que nos interessam muito. 2 não, na verdade 1, 2, 3, 4 artigos. Porque nós temos artigos que vão tratar desse assunto, que são o 485 do Código Civil a o 489. Então, os artigos explicam muito bem em relação ao preço, que preço é a contraprestação do comprador. O preço deve ostentar as seguintes características: pode ser em dinheiro ou representado por outra expressão fiduciária. O preço deve ser pago em dinheiro, o artigo 481, chamado infine, né? Ou redutível a dinheiro, submetendo-se válido o pagamento efetuado por meio de título de crédito, do qual conste o montante em dinheiro estipulado. Mais um ponto que nós temos que trazer também é a seriedade e a realidade. O preço tem que traduzir a efetiva intenção de constituir uma contraprestação do comprador. O preço deve ser sério e real, no sentido que deve corresponder ao valor da coisa. Isso é importante, né? E não vil. Não um preço vil, simbólico ou fictício. O que não pode haver é erro, gente, nem lesão. Porque se houver erro, lesão, entra nos vícios do negócio jurídico, artigos 138 e 157. Trago mais uma observação importante. A doação dissimulada. Se o preço for irrisório ou fictício, haverá, sim, a doação, ou melhor, a doação dissimulada, tá? Doação. Não falar adoção não, hein? Adoção é adotar. Doação, ok? Para não confundir. Mais um ponto também que eu quero estudar com você, vale a pena lembrar, dentro dos elementos do negócio jurídico relacionados ao preço, de fato, nós temos que pensar, sim, que o preço deve ser determinado ou determinável. O preço tem que ser certo, conhecido, no momento da celebração, ou passível de ser conhecido no momento da execução, mediante critérios objetivos estabelecidos pelos próprios contratantes. O preço pode ser determinado, e aí eu trago para você, por ambas as partes, isso aparece no 482. Não se admite a fixação arbitrária do preço por uma das partes, hein? Sendo nula, inclusive, a cláusula nesse sentido, por ser protestativo. Isso aparece, eu falo, professor Júlio, aparece aonde? Artigo 489 do Código Civil. Um ponto importante. Relacionado ao preço, a situação que cabe preço por arbítrio de terceiro. A exceção justamente está no 485, que permite a lei que a fixação do preço seja deixada ao arbítrio de terceiro, escolhido pelas próprias partes, ou seja, um avaliador que as partes contratantes logo designarem ou prometerem designar. Isso acontece em extinção de condomínio, um divórcio litigioso, compartilha de bens, em várias situações. Em relação ao preço também, vale a pena a gente lembrar que pode ocorrer sim pela taxa de mercado ou valor de bolsa de um determinado dia e local,
ou ainda por índices ou parâmetros, também isso é importante. Isso aparece no 486 do Código Civil e 487. E aí o código é muito claro, permite-se que deixe a fixação do preço, a taxa do mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. O preço, gente, pode ser fixado também em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Trago para você que pelo preço habitualmente praticado pelo vendedor, também é o que relata, é o que esclarece muito bem o artigo 488. E pode ser convencionado ainda a venda sem fixação de preço ou de critérios para a sua determinação. E aí, entendendo-se, nesse caso específico, que as partes se sujeitarão ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor, não havendo tabelamento oficial, na falta de acordo, por ter havido diversidade, confusão em relação a preço, que prevalecerá o termo médio. Isso aparece no artigo 488, parágrafo único. Então, importante. Então, olha só como é importante falar sobre isso. Existem as limitações à compra e venda, isso também é importante falar. Na compra e venda de imóveis, bens móveis e imóveis, existem limitações. Limitações são certas pessoas que não têm legitimidade para compra e venda, em razão de alguma condição peculiar frente ao negócio imobiliário, ao negócio jurídico que pretende realizar. Então, professor, é livre, eu posso vender e comprar para quem eu quiser. Não é assim que funciona. Na verdade, nós temos aí as vedações, limitações. A primeira que eu trago é a venda de ascendentes e descendentes. Artigo 496. A finalidade da vedação é evitar as simulações fraudulentas. Então, nós temos aí a primeira, doações inoficiosas, ou seja, doações disfarçadas de compra e venda. Acontece muito, né? O pai vende para o filho e o imóvel vale 2 milhões. Eu cobrei só 100 mil reais. Está errado, né? Em regra, pode ser declarada nulidade. Entra nessa limitação de compra e venda. Outro filho pode questionar isso, não só na compra e venda, mas na doação. Os outros descendentes, o cônjuge, pode, deve fiscalizar o ato do ascendente para evitar que faça doação a um só filho. Regra, conferindo ao ato a transparência e a forma de compra e venda para que este último não fique obrigado à colação, em prejuízo das legítimas e dos demais também. Isso é um ponto importante. Outra situação também que entra nessas limitações à compra e venda, ao contrato de compra e venda, certamente é a aquisição de bens por pessoas, no plural, aquisição de bens por pessoas que devem zelar pelo interesse do vendedor. E aí tem uma porrada de gente, O artigo 497, ele nega a legitimação a certas pessoas encarregadas de zelar pelo interesse dos vendedores para adquirir bens pertencentes a estes. E a intenção é manter a isenção de ânimo naqueles que, por dever de ofício, ou por profissão, têm de zelar por interesses alheios. Aí entra um monte de gente. Vamos começar, tutor, curador, ação de interdição. O administrador, poderia ser o administrador de um processo de falência, emprego público, o próprio juiz, cartorários, Essa é a ideia, uma proteção para evitar uma compra e venda fantasiosa, vantajosa, Então a ideia é essa. Não podemos esquecer, dentro dos limites ou das limitações de compra e venda, não podemos esquecer de falar do condômino, O condômino não pode alienar a sua parte em divisa a estranho, se outro consorte quiser. Tanto por tanto, tá? E outro detalhe importante que eu queria falar também, o Pedro está aqui conosco, o Rogério chegou aqui na sala também, o Rogério que é defensor público e está fazendo conosco o curso de despachante imobiliário. O condômino, gente, de fato, preterido, ele pode esclarecer o seu direito de preferência pela ação de preempção. Isso aparece no artigo 404, também é um artigo importante, necessário, também merece atenção especial. Outra situação também, quando eu falo de limitações à compra e venda, nós falamos aqui a primeira, da venda de ascendentes a descendentes. A segunda, da aquisição de bens por pessoas que devem zelar pelo interesse do vendedor. Mas não podemos deixar de lado de falar do condômino. É importante falar do condômino também. Quero desejar bom dia à assessoria Thompson, sempre acompanhando, e ao Dr. Marcos, que está aqui conosco. Dr. Marcos, grande abraço, sempre à disposição. Parabéns por estar acompanhando. Muito obrigado. Vamos lá, tem muito assunto ainda, vamos juntos.
Quando eu falo das limitações, então, vamos para a próxima. A próxima limitação que nós temos, gente, de fato, limitações à compra e venda, ao contrato de compra e venda, além da venda a ascendentes a descendentes, além da aquisição de bens por pessoas que devem zelar pelo interesse do vendedor, o condômino, né? O condômino não pode alienar a sua parte de divisa a estranho, se outro consorte a quiser. Tanto por tanto, o condômino preterido, ele pode exercer o seu direito de preferência pela ação de preempção. Olha o nome da ação, hein? Ação de preempção ou ação ordinária de preempção. E a fundamentação aparece no 504 do Código Civil. Ação importante também, esquecida, e nós não aprendemos na graduação. Dificilmente nós aprendemos isso na graduação. Mais uma limitação de compra e venda também, gente, eu trago para você a venda de coisa de pessoa casada. Não dá para esquecer, não dá para deixar de lado. Quando eu falo da venda de coisa de pessoa casada, um cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, exceto na separação absoluta, só estará legitimado a alienar, hipotecar ou gravar de ônus reais os bens imóveis depois de obter a sua autorização do outro, ou suprimento judicial de seu consentimento. Isso aparece no artigo 1647, aparece lá no inciso 1º, e aparece também no 1648, também aparece 1648, e também temos que fazer menção aqui ao artigo 226 da Constituição Federal. Se você for lá no artigo 226 da Constituição Federal, no artigo 5º, aparece também. Mais uma limitação de compra e venda, gente, essa também é necessária, é a compra e venda entre pessoas casadas, né? O artigo 499 considera lista a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. Então, também temos que lembrar. Olha quantas regras importantes. Isso é estudar, de fato, o contrato de compra e venda, né? Entrar nesses detalhes importantes. E esses detalhes importantes, o advogado tem que saber. Advogado, cartorário, despachante imobiliário, corretor de imóveis. É necessário ter esse conhecimento aprofundado. É necessário, faz toda a diferença, né? Então, é importante. Vamos lá. Falei aqui das limitações da compra e venda, então anota aí. Primeira limitação na compra e venda, no contrato de compra e venda, nós temos sim a venda de ascendente a descendente. A segunda, aquisição de compra e venda, é a aquisição de bens por pessoas que devem zelar pelo interesse do vendedor. Depois falamos também da limitação à compra e venda, o condomínio. E mais uma, né? A venda de coisa de pessoa casada. E por último, falamos aqui da venda, da compra e venda entre pessoas casadas. Ótimo, agora sim, de fato, estudamos um tema importante. Agora eu quero trazer para você, também dentro desse estudo, dentro desse cenário, eu quero trazer para você algumas regras importantes. Isso também é necessário. Algumas regras relacionadas com o contrato de compra e venda são importantes e devem ser relembradas. Nós precisamos lembrar no dia a dia, para não cometer erros, equívocos. Então vamos começar com a primeira regra importante do contrato de compra e venda. Eu trago para você as despesas com a escritura e a tradição. Uma baita de uma dúvida essa, né? É muito comum essa dúvida. Professor, quem paga? É o comprador ou o vendedor? Toma sua aguinha aí também. Vamos lá. Quando eu falo das despesas com a escritura, com a tradição, o artigo 490, ele esclarece que no silêncio, o contrato, no silêncio, se não tem uma cláusula determinando, acordando algo diferente, porque pode, temos que lembrar que é um contrato consensual, o comprador arca com as despesas de escritura pública e registro. Então, é o comprador que vai arcar. O vendedor, ele vai arcar com aquelas despesas necessárias à tradição. Então, talvez certidões dele, que ele tenha que entregar, ele que vai arcar. Mas registro, escritura pública, e não podemos esquecer do tributo de transmissão, é de fato o comprador, tá? Salvo se nós temos no contrato ou na escritura pública uma cláusula diferente disso. O artigo 490, ele é muito claro, que no silêncio a regra é o comprador, tá bom? Vamos lá, mais um ponto importante, o risco da coisa perecer ou danificar. O artigo 492, antes do vendedor, esclarece muito bem o artigo 492 em relação a essa situação do risco da coisa perecer ou danificar. O artigo do Código Civil esclarece que antes do vendedor entregar a coisa, ele é o dono e os riscos são seus, tá? Exceto se o comprador
estiver em mora, artigo 492, parágrafo 2º, ok? Vamos lá, mais um ponto importante também, mais uma informação importante, a exceção do contrato não cumprido, o chamado exceptio non ad implite, né, termo em latim, contractus. Detesto falar termos latins, acho que não existe essa necessidade, mas o Código Civil ainda fica trazendo esses termos em latim, mas faz parte. O artigo 495 e 477 esclarece muito bem essa situação. O artigo 477 prevê uma garantia de execução da obrigação. Isso mesmo, garantia da execução da obrigação a prazo. Então nós temos que notar, quando as obrigações não forem simultâneas, a parte que tiver que cumprir o primeiro contrato pode sim se recusar a fazê-lo ou exigir, de fato, a garantia quando se torna previsível o cumprimento da contraprestação pela outra parte. Isso é ponto. O artigo 495, por sua vez, grafa que nas compras e vendas a prazo, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar a entrega da coisa. É um ponto importante, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. A norma do artigo 495 é mais rigorosa do que a regra geral do 477, pois ela esclarece que em diminuição do patrimônio, o passo que aquele exige a insolvência. Então fica muito claro, fica muito didático isso, é importante também. Mais um ponto que eu peço sua atenção em relação à compra e venda é a responsabilidade pelos débitos que gravam a coisa até a tradição. Esse é um tema muito importante e não podemos deixar de lado, estudando o contrato de compra e venda. A responsabilidade pelos débitos que gravam a coisa até a tradição, nós vamos ter a resposta no artigo 502. 502, hein? 502. O vendedor, salvo disposição em contrário, responde pelos débitos que gravam a coisa até o momento da tradição. Então, o 502 responde muito bem. Observação importante, para o que você está fazendo. Observação importante, hein? São as obrigações próprio terreno. Obrigações próprio terreno são aquelas que vinculam o imóvel. Lembra disso, lá da graduação? Pode ser chamada de próprio terreno ou ambulatórias, tá? Ambulatórias, lembra de ambulatório, isso mesmo. A responsabilidade do vendedor, salvo ajuste em contrato, salvo uma cláusula, um acordo, existe sempre em relação ao comprador. Então, eu trago para você que na hipótese de obrigação próprio terreno, o comprador pode ser obrigado a pagar a dívida na medida em que a obrigação sobre ele recairá por força da aquisição do bem, do domínio do bem. Podemos trazer exceção, vamos trazer uma ressalva aqui ao direito, né, de reingresso contra o vendedor, de fato contra o vendedor, e aí eu trago, acho que um grande exemplo, obrigações tributárias, né? Obrigações tributárias e mais. Despesas condominiais. Então, são bons exemplos, né? Etc. Vai embora. Nós temos também, gente, dentro desse estudo do contrato de compra e venda, um outro ponto que chama a atenção são as cláusulas prontas, o fast food, né? São cláusulas prontas. Nós temos as cláusulas especiais de compra e venda. E nós temos as vendas especiais. Então, as cláusulas especiais a compra e venda e as vendas especiais. Não é a mesma coisa não, tá? Vendas especiais é uma coisa e cláusulas especiais a compra e venda é outra coisa, ok? Vamos começar então pelo primeiro ponto. Vendas especiais. Vem comigo, presta atenção aqui. O que é venda especial, professor Júlio? São situações especiais que o próprio Código Civil prevê no contrato de compra e venda. A primeira venda especial, dentro desse gênero vendas especiais, é a venda mediante amostra. O Código Civil, o artigo 484, ele esclarece muito bem que a amostra é o mesmo que dizer que é um paradigma. Se a mercadoria entregue não for igual em tudo, a amostra caracteriza-se inadimplemento contratual, devendo o comprador reclamar de forma imediata, sob pena de silêncio, vai ser interpretado que entregou a coisa certa. Então tem que reclamar de forma imediata, não tem nada de vício oculto aqui não. Reclama na hora. A segunda venda especial também, gente, é a venda ad mensuram. Ad mensuram. E o que é essa tal de venda ad mensuram? Artigo 500. É aquela em que o preço é estipulado com base nas dimensões do imóvel.
E aí eu trago tal preço por hectare. Acho que é um grande exemplo, né? Um grande exemplo. Também, gente, é importante lembrar que aplica-se somente ao contrato de compra e venda de imóveis. A falta de área, excesso da área, compra e venda de imóveis, tá? Cláusula ad mensuram, ou seja, aquela que o preço é estipulado com base nas dimensões do imóvel, ok? Legal. Outra venda especial é a venda ad corpus. A venda de corpus, gente, artigo 500, é aquela em que o imóvel é adquirido como um todo, caracterizado por suas confrontações, não tendo nenhuma influência na fixação do preço às suas dimensões. Eu paguei pelo imóvel, acabou. Então não tem nada a ver, não está vinculado à fixação do preço, às suas dimensões, com confrontações, ok? Então nós temos duas vendas especiais importantes, a ad mensura e a ad corpus, além da venda mediante amostra grátis. Legal. Então nós temos aí vendas especiais, e eu acho que o mais importante é relatar essas três. A venda mediante amostra, a venda ad mensura e a venda ad corpus. A venda ad corpus, tá? Para um pouquinho, deixa de lado, vamos para o próximo tema. Se parece, mas não é a mesma coisa. Existe a venda especial e existem as cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Então vamos juntos. A primeira cláusula especial do contrato de compra e venda certamente é a retrovenda. Retrovenda, eu posso voltar atrás, vende de novo, devolve o dinheiro, vou devolver o dinheiro, quero o imóvel de volta. Existe a venda contente e sujeita à prova. A terceira cláusula de venda especial, a adjeto especial, seria a venda da preempção ou preferência. Também importante, hein? Também muito importante. E mais uma, a venda com reserva de domínio. Então nós temos de cláusulas especiais ou adjetos especiais a compra e venda, retrovenda, venda a contento a sujeita à prova, da preempção ou preferência, da venda com reserva de domínio e da venda sobre documentos, ok? Então nós temos 5 cláusulas especiais, 5 adjetos especiais. A retrovenda, artigo 505 até o artigo 508, ok? Quando eu falo de retrovenda, o nome já diz, retro, voltar atrás. A cláusula pela qual o vendedor, retrovenda é a cláusula pela qual o vendedor se reserva o direito de reaver em determinado prazo o imóvel que vendeu, restituindo o preço pago mais as despesas feitas pelo comprador. Artigo 505, não dá para discutir. A natureza jurídica da cláusula de retrovenda, gente, podemos dizer que é de um pacto acessório. Pronto, acho que seria mais didático. Pacto acessório. É um adjeto ao contrato de compra e venda. A característica da cláusula retrovenda, ela tem como condição resolutiva expressa, trazendo como consequência o desfazimento da venda, de fato, retornando as partes ao seu estado anterior. E não constitui nova alienação, hein, gente? Por isso não incide imposto de transmissão inter vivos. Isso é importante, hein? O objeto da cláusula de retrovenda só pode ter como objeto bens imóveis, pois os bens móveis se transferem por simples tradição. Então não dá para fazer isso, dificultando o exame da situação, né? Então, retrovenda cabe para bens imóveis. Outro ponto também é o direito de retrato ou resgate. Por isso existe a ação chamada ação de resgate ou ação de retrato. Se o comprador falar, não, eu não vendo de volta, não quero desfazer o negócio, daqui eu não saio, daqui me tira, cabe ao vendedor fazer uma ação de resgate ou retrato. É o poder que ele tem, de fato, assegurado pelo Código Civil, é um poder que assegura ao primitivo vendedor, dentro de um prazo certo, no máximo 3 anos, de readquirir a propriedade por ela vendida, pelo mesmo preço originário, sempre pelo mesmo preço, mais as benfeitorias, mais os acréscimos, todas as despesas feitas pelo comprador primitivo. O direito de resgate, gente, guarde isso, é um direito pessoal e não um direito real. Tem de eficácia erga omnes, ou seja, porque é transcrito no registro. Então, importante também. Em relação a essa cláusula retrovenda também, vale a pena lembrar que o prazo para exercício, nós temos um prazo. O prazo máximo para exercício do direito de retrato, o resgate é de 3 anos. Se as partes ajustarem período maior, reputa-se não escrito somente o excesso. Se não estipularem nenhum prazo, prevalecerá um máximo de 3 anos, ok? Se o contrato for omisso.
fixado pelas partes ou presumido pela lei, o prazo é sempre decadencial. Outro ponto também importante dessa cláusula retrovenda é a transmissibilidade. A transmissibilidade ou transmissibilidade real do direito de retrato ou resgate. O direito de resgate, que é a ação de resgate que eu te expliquei, ele pode ser cedido a terceiros, tá? Isso é importante. Transmitido a herdeiros e legatários e ser exercido contra terceiro adquirente. Isso aparece no 507, isso, 507 do Código Civil. O alienante, gente, ele conserva a sua ação contra terceiros adquirentes da coisa retrovendida, ainda que não conheçam da cláusula retrovenda, pois adquirem a propriedade resolúvel. Isso aparece no artigo 1359. Então, ponto importante. Ponto importante. Então, nós temos aí 5 cláusulas chamadas adjetos especiais, cláusulas especiais importantes. Legal, hein? A ideia, gente, estamos aqui trabalhando, é o curso de despachante imobiliário. Lembrando que o curso de despachante imobiliário é um curso para quem quer lidar com as transações imobiliárias no dia a dia, essa é a ideia. Então, você que quer fazer esse curso, entra no site, no portal ISO, tem a pós-graduação de Direito Imobiliário, a pós-graduação de Direito Civil, eu estou à sua disposição, tá bom? Com muito carinho. Quem quiser entrar em contato com o professor, estou à disposição para mentorias também. A ideia é ajudar você sempre que você precisar, estarei à disposição. Combinado? Quando eu falo, então, desses contratos em espécies, veja que não é só estudar os contratos. Existem vários temas importantes, conexos, vinculados, né? Hoje nós vamos parar nossa aula por aqui, mas eu quero dar continuidade com você. Tem muita coisa para a gente estudar em contratos em espécies, então vamos continuar estudando aqui, tá bom? Agradeço a você, um grande abraço, saúde, paz, amor, muita alegria na tua vida, tá? Muito obrigado por acompanhar a aula do professor Júlio, que Deus nos proteja, nos ilumine sempre e nos livre de todo mal. Conte com a gente, muito obrigado.